A paz do Senhor, meus amados irmãos. Espero que vocês estejam todos bem e que Deus os abençoe grandemente, amém? Eu quero agradecer aos irmãos que se inscreveram neste canal, os irmãos que compartilharam os vídeos anteriores, os irmãos que curtiram, que comentaram. Eu quero agradecer a vocês, meus irmãos, porque vocês fazendo isso faz com que a palavra de Deus chegue em mais lugares e mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e conhecer a verdade, amém? Pois o tempo é chegado, Jesus está voltando e não há tempo da gente ficar cogitando em dois pensamentos. Meus irmãos, eu vou deixar vocês hoje uma palavra de despertamento, uma palavra a qual no tempo de Paulo, no tempo de Timóteo, já estava acontecendo dentro das igrejas, né? E fora também. Lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, vai dizer da seguinte forma a escritura do Senhor: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas demoníacas. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Amém, irmão? Irmão, antes de eu entrar nesse texto, nós vemos hoje no cenário do cristianismo basicamente isso que nós acabamos de ler. A palavra de Deus fala que muitos deixariam a fé e por causa da maldade do mundo, muitos perderiam o amor. Quando nós falamos de amor, nós lembramos da morte da cruz, da morte de Jesus sobre a cruz, para salvar a mim e a você. E é o que está acontecendo no cenário hoje, tanto do cristianismo quanto no mundo. Hoje, se nós pregarmos a palavra em uma praça, é poucos que param para ouvir. Se nós falamos do pecado, é poucos que param para ouvir. Se nós falamos até do amor de Jesus, é poucos que aceitam e que param para ouvir. Dentro dos ônibus, metrô, pode ser aonde for, poucos param para ouvir. Dentro das igrejas, poucos param para ouvir. O que o povo quer hoje ouvir é uma palavra que alimente o seu ego. Muitas das vezes a pessoa está no seu pecado, está no seu sã pecado, sabe que está pecando e sabe que é errado, mas ainda continua insistindo, continua fazendo o pecado, praticando o pecado, e vai para a igreja querendo ouvir que Deus vai abençoar, que Deus vai dar, que Deus vai abrir a porta, que Deus vai curar. Meus irmãos, o mundo ao qual nós estamos vivendo hoje é muito... não toca na minha ferida. O evangelho é isso. O evangelho, ele toca na onde tá doendo e depois ele vai curando até aquele machucado ele ficar limpo. E quando ficar limpo, a gente é curado. E quando curado, nós conseguimos alcançar a salvação. Nós conseguimos ajudar o nosso próximo. Porque se nós estamos feridos e nós estamos alimentando
aquela ferida, ela cada vez mais vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E ela pode acabar nos matando, pode acabar nos condenando. E Paulo, ele disse isso a Timóteo nessa carta. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Quando Paulo diz isso, lá em Mateus, se você quiser abrir sua Bíblia para acompanhar, amém. E no livro de Mateus, diz assim, no capítulo 24 e 24, Jesus relatou isso. Jesus disse assim nesse capítulo e no versículo, capítulo 24, versículo 24 de Mateus: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Jesus disse isso. Jesus disse isso. Os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, quais são os sinais do fim dos tempos? Jesus começou ali a falar para os discípulos. E ele disse isso, que muitos apareceriam com muitos sinais, falsos profetas. Então, como nós estamos vivendo em uma época que fora das igrejas e dentro das igrejas o povo quer ouvir algo que alimente o ego, os falsos profetas estão arrancando dinheiro, estão jogando almas para o inferno, porque eles pregam sobre o eu, eles pregam sobre materialismo, eles pregam sobre sentimento, sobre não casar, sobre separação, coisas que a Bíblia condena. E o foco, quando nós vamos pregar a palavra do Senhor, é Jesus Cristo. O foco é o arrependimento. O foco, quando nós vamos ministrar a palavra do Senhor, é a santificação, é a volta de Cristo, é o amor, é a obediência. E hoje são poucos que pregam isso, mas ainda tem 7.000. Ainda tem 7.000. Mas são poucos que pregam isso. O que me preocupa, no livro de Isaías também diz, quem vai dar crédito, quem deu crédito à nossa pregação? Quem é que dá crédito? Se ninguém deu crédito, se muitos não deram crédito, quando Jesus Cristo veio à terra, quando Jesus Cristo ensinava, curava, cura até hoje. Mas quando ele estava aqui na terra e fazia esses sinais, quando ele morreu na cruz, se ninguém deu crédito, o que me deixa triste é quem dará crédito à palavra de Deus. Porque quando nós falamos de Jesus, muitas pessoas começam a fechar os ouvidos, muitas pessoas começam a se desligar, pegam em telefone, faz outras coisas, muitos querem até agredir. Por quê? Porque já foram corrompidos pelos falsos profetas. Essas pessoas que dizem ser profetas, que só revelam aquilo da carne. Hoje em dia tem até estudo para você revelar. O difícil é quando nós começamos a ministrar a palavra de Deus e as pessoas não aceitam. Porque fala sobre aquilo que ela tem que renunciar,
E o povo hoje ele não quer renunciar, ele quer receber. E não é assim o Evangelho. Então Paulo disse, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e os seguirão espíritos enganadores, espíritos que passam profecias sem ser Deus, espíritos que falam que tudo pode. Não precisa orar muito não, ora só 15 minutinhos só. Ora só 2 minutinhos aí que tá bom. Precisa ler a Bíblia não. Não precisa ter obra não para ir pro céu não. Você tendo fé, você sobe pro céu. Tiago falou a respeito disso também. A fé não leva pro céu. A fé é algo que nós cremos sem ver. Que vai acontecer, é algo que nós sabemos que existe, algo que nós cremos, mesmo não vendo. A fé ela não leva para o céu. O que leva para o céu são as obras. Naquele dia será julgada as obras. Não vai ser julgada a nossa fé. E no versículo 2, Paulo menciona novamente: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Meus irmãos, homens que querem ser o centro das atenções, homens que querem ser a autoridade, sendo que é Deus a autoridade, sendo que tudo tem que sair da nossa boca depois que o Espírito Santo nos fala, depois que a resposta vem do Espírito Santo, a resposta vem do céu, antes de nós tomarmos uma decisão, antes de nós fazermos algo muito forte, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque muitos querem ensinar da maneira que vem, como eu já disse aqui, da maneira que vivem. Se ela não vive a Bíblia, ela vai ensinar da maneira que ela vive. E não é assim. Nós temos que viver como a Bíblia nos fala, como a Bíblia nos manda. Porque esse é o caminho para o céu. Esse é o caminho da salvação. Se nós lemos e praticarmos todos os dias o que a Bíblia nos manda, se nós orarmos para ter intimidade com o Senhor, nós iremos conseguir alcançar a nossa salvação. O que eu gosto mais no livro de Apocalipse, depois do seu capítulo 21, que Satanás é derrotado e vai para o inferno para sempre, o que eu mais gosto é no capítulo 22, no versículo 7, que diz assim: eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O livro de Apocalipse é um livro a qual eu gosto muito, porque no livro de Apocalipse nós já sabemos o final, como vai ser. Nós já sabemos que tudo que nós fazemos nessa terra, nós iremos ser julgados. E isso é interessante, porque não teremos para onde correr, não teremos como dar desculpa, não teremos como falar: Senhor, eu não sabia. O povo de Israel
sofria muitas consequências, mas sempre eram avisados. Os profetas, os reis daquela época também, sempre eram avisados. Antes de Jesus descer do céu, foram avisados que Deus enviaria o Messias. Então, somos sempre avisados. Deus disse no livro de Amós: não faço nada sem antes revelar aos profetas. Então, todos nós somos avisados. Então, essa palavra de hoje, meus irmãos, é uma palavra de despertamento para que nós venhamos ler as Escrituras, se aproximar mais de Deus. Quando alguém falar, querer ensinar algo, nós perguntamos, mas isso está na Bíblia? Porque se não tiver na Bíblia, irmão, não pode ser praticado e nem ensinado, porque isso são ensinamentos demoníacos. Então, nós colocamos isso no nosso coração, na nossa cabeça, e praticarmos em ler a Bíblia, em renunciar às coisas mundanas, e guardar a fé e ter obras, ter o amor com o nosso próximo, a nossa família e a Deus primeiramente, nós conseguimos chegar no grande dia do juízo final e ter o que nós queremos ouvir, o que todos querem ouvir, mas não fazem tudo para ouvir, que é entra para o gozo do seu Senhor. Quantos não querem ouvir isso? Quantos não querem morar ao céu? Quantos não querem morar no céu? Todos queremos morar no céu, mas poucos são o que querem viver a palavra, o que querem renunciar à aparência, a se vestir bem, a fazer assim. Querem ser o centro das atenções, e isso não é evangelho. João Batista disse: é necessário que eu diminua e ele cresça. Isso é evangelho. Aonde nós chegamos, o povo não pode ver o Carlos Eduardo, o povo tem que ver o Espírito Santo, tem que ver Jesus Cristo. Esse é o evangelho. Nós devemos tomar cuidado da forma que nós vivemos, porque nós carregamos o nome de Cristo. Nós carregamos a marca do evangelho. Então é muito complicado, é muito perigoso, é muito sério levar a marca do evangelho. Amém, meus irmãos? Que nós venhamos a cada dia nos prostrar, nos humilhar perante o Senhor, porque só o Senhor é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Sei que essa palavra vai doer em alguém, mas sei também que vai curar. Deus diz: eu repreendo aquele a quem amo. Eu fui repreendido e hoje eu aprendi que sem Cristo, sem a obediência a Cristo e aos meus pais, às minhas lideranças, eu estou sendo rebelde. E uma pessoa rebelde, ela não chega em lugar nenhum. Uma pessoa que ela não tem amor ao próximo, nem a Deus e nem a si mesmo, ela não chega em lugar nenhum. E quando nós temos amor, nós conseguimos fazer tudo o que a Bíblia nos manda. Só não podemos amar o mundo, porque aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês possam comentar aí sobre algum estudo para a gente estudar junto. Amém? Marque seus amigos,
Meus irmãos, compartilhem, curta esse vídeo, para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas, para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Talvez a pessoa que você mandar, ela está sendo enganada, ela está perdendo a fé dela para seguir as coisas mundanas. Talvez você, através de você, sua família vai ser ganha para Jesus. Talvez através de você pessoas vão voltar a Cristo. Então que você seja um evangelista, persista na fé, persevera, pois aquele que perseverar receberá o galardão. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Antes de terminar esse vídeo, como sempre, nós vamos orar, agradecer ao Senhor por esse dia, agradecer ao Senhor pelos livramentos, amém? Para que Ele guarde este fim de dia, amém? Feche seus olhos, vamos entrar no reino espiritual neste momento, vamos falar com Deus, falar com nosso Pai, amém? Coloque a mão no seu coração. Pai querido, Pai amado, Deus de poder, Deus de glória, Espírito Santo do Senhor, eu quero te agradecer por este momento, Pai querido, Pai amado, te agradecer pela tua palavra, pela tua presença, te agradecer, Senhor Jesus, por este dia maravilhoso, pela manhã, pela tarde, pela noite, Senhor Jesus. Senhor, eu quero te agradecer pelos livramentos, pela saúde, Senhor, pelo pão de cada dia. Senhor, que a saúde, Senhor, que o pão nunca falte na mesa do meu próximo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que esse vídeo possa, Senhor, alcançar as almas, Pai querido, Pai amado, que através desse vídeo, que através, Pai querido, Pai amado, do meu próximo, Senhor, pessoas possam, Senhor, se arrepender dos seus pecados, Senhor, e reconciliar e aceitar, Pai querido, Pai amado, que só o Senhor é o Salvador, que só o Senhor, Pai, tem a vida eterna, Senhor. E ser, Pai querido, Pai amado, transformada pela Tua presença, pela Tua misericórdia, Senhor, e pela Tua bondade. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por tudo. Visita os necessitados, Senhor, os enfermos, Pai querido, Pai amado, aqueles que se encontram desviados da Tua palavra, Senhor, vai de encontro. Senhor, levanta, Pai, o caído, exalta o humilhado, Pai querido, Pai amado, cura o enfermo, Senhor. Senhor, eu te peço, já crendo, Senhor, na melhora do meu próximo, Senhor, e da minha vitória, Senhor. Muito obrigado, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Até a próxima.